Dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conectrânsito. O programa conecta quase tudo ao trânsito. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas de Souza, sou apresentador do Conectrânsito e também o mantenedor do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Convido vocês a conhecer um pouco mais do meu trabalho, apontando a câmera do seu celular aí para esse QR Code que está na tela. Você vai conhecer um pouquinho dessas duas obras aí. Primeiro, o livro O Efeito Transformers em Trânsito, é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo e mais recente aí é o livro A Indústria, o livro onde eu trago algumas percepções aí enquanto agente de trânsito. Para você que ficar conosco até o final do programa aí, eu vou estar liberando um combo com essas duas obras aí, com um desconto imperdível, certo? Então, sem mais delongas, quero trazer para vocês aqui a nossa convidada de hoje. A gente estava conversando aqui nos bastidores e ela que tem uma história que é inspiradora, que eu quero ser que nem ela quando crescer. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho aí minha amiga Salete Romero. Salete, seja muito bem-vinda aí ao programa. Olá, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que estão conosco, um prazer estar aqui com você, viu, para conversar sobre esse tema aí que faz parte do nosso dia a dia, que é o trânsito, a segurança no trânsito, viu, um prazer enorme estar com vocês, viu, muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Eu que agradeço o aceite, aí o prazer é todo meu, tenho certeza que vai abrilhantar muito aí, trazer muito valor à nossa audiência com o teu conhecimento. Antes da Salete se apresentar, quero convidar todos aí que não estão participando ainda, né, a participarem do nosso sorteio que vai rolar daqui a pouquinho, né? Vão ser sorteados um exemplar de cada um desses nossos livros aí, um exemplar do Efeito Transformers em Trânsito e o outro do Poder do Hábito no Trânsito, né? De autoria da Salete. Então, para participar, você corre lá no meu Instagram ou no da Salete, né? Que é @Salete_Romero. Boa. Ou o @Rodrigo Vargas de Souza. Encontrando esse card aí que você está vendo na sua tela, é só seguir as regras ali que constam na descrição e até o final do programa a gente vai estar sorteando uma de cada dessas obras aí, certo? Então, corre lá que ainda dá tempo. A gente já mostrou um pouquinho do trabalho aí de um dos nossos apoiadores, né, que é a Bateu Resolveu. Eu quero convidar vocês a conhecer o trabalho de uma outra apoiadora, né, para você que, assim como eu, assim como a Salete também, né, tem o sonho de publicar um livro, escreve aí, mas tem, né, não tem condição, né, tem um projeto aí engavetado aí, né, pegando poeira aí em alguma estante. Convido vocês a conhecer o trabalho da Filos Editora, a Filos, que é a editora pela qual eu publiquei meus livros aí. Dá uma olhada no trabalho deles aí. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente,
Estamos atuando por volta de 4 anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística, mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos. Tá aí então, Filos Editora projetando pensamentos. A Filos Editora, né, tanto a Filos Editora quanto a Bateu Resolveu também, são parceiras nesse concurso aí que eu estou organizando. Vou divulgar para vocês em primeira mão, que é o concurso literário Crônicas da Imobilidade. Né? Nesse concurso, as 20 melhores textos vão estar fazendo parte de uma antologia inédita na área do trânsito aí. Então, se você quiser fazer parte desse concurso aí, quiser saber um pouco mais sobre as regras, só escanear esse QR Code aí que eu deixei na tela para vocês vão ter acesso a mais informações, certo? Então, sem mais delongas, então vamos para o nosso primeiro quadro aí, que é o quadro onde os nossos convidados contam um pouco da sua trajetória, né? É o quadro Conectando os Pontos. Conta para nós, Salete, um pouco aí de onde tu saiu, onde é que tu chegou, do teu ponto A até o ponto B. Rodrigo, é muita história, hein, Rodrigo? Mas eu vou falar aqui rapidamente para você, para todos que estão com a gente aqui. Eu trabalho com segurança no trânsito desde 96. Sempre brinco com isso, porque o Código de Trânsito, vocês sabem, que é de 98, né? Então, de 96 eu vim fazendo um trabalho, sou muito grata à CT, onde eu comecei, CT São Paulo, onde eu comecei o trabalho, e enfim, aí fiquei ali por algum tempo, até que a gente lança voos, assim, porque senti que eu sou muito grata, mas assim, dá uma certa estabilidade, sendo que a gente percebe que o Brasil precisa de muito, assim, da gente, né, dessa coisa justamente, né, é muito interessante quando a gente pensa em Brasil, porque outro dia até me perguntaram, assim, qual que é a cultura de segurança no Brasil, ela é viável ou não, são várias culturas, né, são várias culturas. Então, eu sinto que a gente precisa apoiar, ajudar aí vários locais, assim, que tem justamente diferenças, né, nas regiões. Enfim, eu trabalho com empresas, vários países dentro de um só, isso mesmo, Rodrigo, vários países, nossa. Então, eu trabalho com empresas. Meu público são profissionais, pessoas de boa índole, que estão dentro de organizações. E isso é muito interessante, porque são empresas que têm ali os profissionais justamente para resolver demandas e que acabam trazendo demandas para a empresa. Então, não são só condutores de transporte público, são condutores de transporte de cargas, de pessoas, empresas assim que têm só carros leves, são técnicos, engenheiros, supervisores, né? Também temos públicos assim como motociclistas, e que, ao invés de resolver a demanda da empresa, acabam trazendo como multas, ocorrências, acidentes de trânsito, né? E são todos profissionais, pessoas de boa índole, né? Então, com isso, eu escrevi o meu primeiro livro, que chama-se Erros Bem Intencionados no Trânsito, porque é exatamente isso, acreditando que estamos fazendo melhor pelas nossas vidas, muitas vezes cometemos alguns equívocos. Então, meu primeiro livro trata disso. Meu segundo livro, lançado ano passado, O Poder do Hábito na Segurança no Trânsito, que aliás nós estamos sorteando um exemplar hoje, né, Rodrigo? Ele é específico para condutores experientes, né? Porque a gente começa a pensar, e é esse que tem esse objetivo do livro, que fala justamente disso. Nós temos acidentes com quem está começando a dirigir, ok. Mas a maioria dos acidentes graves é com quem tem mais experiência. Então, o nosso papo sempre é sobre comportamento. A gente não fala de regras, fala de normas, nada disso. Enfim, também sou colunista no Jornal da Band, aqui de Sorocaba, onde eu moro atualmente, porque eu sou de São Paulo. E aí, eu me mudei faz 10 anos já, aqui para Sorocaba, e eu sou colunista do Jornal da Band há 6 anos. Toda segunda-feira, no Jornal da Band, agora das 18h40, 18h50, tem a nossa coluna ali, conversando com pelo menos algumas milhares de pessoas. Tendo em vista que é Sorocaba e mais 40 municípios, então contempla aí pelo menos 3 milhões de pessoas, né, no total. Então, algumas milhares, com certeza, nos ouvem semanalmente já há 6 anos, que me deixa muito feliz, né? E atendo, então, muitas entrevistas. Esse ano mesmo
atendi a revista Quatro Rodas, falando sobre comportamento também com condutores experientes. E nas empresas eu trabalho ministrando palestras, treinamentos e consultorias, né, para empresas. Então, empresas que têm ali já sua política de direção defensiva, de segurança veicular, e que aí está tendo problemas aí, então a gente olha para essa política, vê os treinamentos, aprimora então todos os trabalhos, e sempre muito alinhado com cada tipo de empresa, cada necessidade, não é um trabalho pronto. A empresa nos chama, e aí a gente olha para o que tem, vamos ver, até uma palestra. Eu gosto de conversar antes, ver a realidade, onde que as pessoas trafegam, que tipo de veículo, qual que é o maior problema, suas maiores preocupações, e aí aquela palestra é específica para aquela realidade. Eu acho que mais do que a gente realizar uma atividade, né, Rodrigo, quando tem oportunidade de um convite como esse, com uma empresa, por exemplo, é a gente, mais do que realizar essa atividade, é deixar um bom recado, né? Eu me sinto assim nessa obrigação, então não dá para ser mesma palestra, do mesmo jeito, não, é como você falou, são vários países e várias empresas com várias realidades, tem mineradoras que é só ali dentro, né, com veículos enormes, assim, maior do que um prédio, né, então totalmente diferente de um trecho urbano, de um ciclista, totalmente diferente, né, e é esse o nosso trabalho aí, bastante, nossa, que eu amo tanto fazer. Trabalho bem personalizado, né, Salete? Isso, é personalizado, exatamente. Não tem trabalho pronto com a gente, não. E muito dinâmico, né, Rodrigo? Não pode ser alguma coisa assim, ficar mostrando regras, normas. Eu pulo essa parte. Isso todos os condutores conhecem. Não é isso que vem tendo tantos acidentes com pessoas experientes, né? Esse é o meu olhar, né? Sim. Sim, eu compartilho dessa tua visão. E trabalho muito também sobre essa perspectiva, né? Quando me questionam sobre, tá, mas olha só, tu é agente de trânsito, né? Tu tem que entender de legislação. Eu digo, olha, o que, na verdade, CTB hoje tu tem na palma da mão, em qualquer smartphone tu consulta, né? Eu acho muito legal, acho muito louvável, né? Profissionais do direito, enfim, das mais diversas áreas, instrutores, que tem na ponta da língua, né, os artigos todos decoradinhos e tal. Eu não tenho essa capacidade. Exatamente, tira o chapéu. Mas me interessa muito mais entender por que as pessoas não seguem as normas do que entender as normas, né, especificamente. Isso é algo que me motiva muito mais, então compartilho dessa tua visão. Beleza, então. Vencido a primeira etapa aí do programa, primeiro quadro, vamos para o nosso segundo quadro, então, que é o Acelera ou Freia. Né? Acelera ou Freia. Para quem não conhece ainda a dinâmica do programa, né? Está assistindo ou ouvindo pela primeira vez, porque depois vai virar podcast também. Ele funciona mais ou menos como aquele quadro do programa do Raul Gil, do chapéu, lembra? Tira ou põe o chapéu. Só que como a gente está num contexto de trânsito, aqui obviamente a gente acelera ou freia, né? Então eu vou falar para a Salete algumas situações aqui de trânsito e ela vai responder para nós se ela acelera ou freia, ou seja, se ela é a favor ou contra, né? E por quê, obviamente. Certo? Então, primeira situação aqui, Salete, é uma situação que eu trabalho muito com isso, né? Já escrevi muito a respeito, procuro sempre ler muito, porque é algo que me interessa muito, né? Além da questão do comportamento, a tecnologia, né? Voltada ao trânsito, que é a respeito da automação veicular. Salete, tu acelera ou freia? Quando nós pensamos, Rodrigo, de que nós temos aí várias rodovias que são chamadas aí como rodovias da morte, né? Porque tem problemas nisso, problemas daquilo, e aí a gente compara com as rodovias em ótimo estado de conservação. Aqui, onde a gente está aqui, por exemplo, região sudeste, região sul, onde você está, são onde nós temos as melhores vias, né? A gente vai ali para Nordeste, aí, nossa, o pessoal ali sofre. Hoje mesmo eu estava ali com o pessoal ali do Nordeste, Centro-Norte ali, nossa, são pistas totalmente diferentes, né? No sentido mesmo de conservação. E aí a gente percebe que lá nós temos problemas de acidentes. Aliás, onde quer que você esteja, você que está ouvindo a gente aqui, onde quer que você esteja, você já ouviu falar. Tem perto de você uma rodovia também considerada como rodovia da morte, estrada da morte, enfim. Mas onde nós temos rodovias em ótimo estado de conservação, e aqui nós estamos perto de Castelo, Bandeirantes, Anchieta, são pistas ótimas, são as melhores do país. Nós temos mais de 80% dos acidentes graves acontecem aqui, nessas pistas.
Então, e os carros até 20, 30 anos atrás, o problema era a manutenção dos veículos. Hoje os veículos são novos, os veículos que estão nas ruas. Então, o que gera acidente não são as pistas, não são os veículos, são as pessoas. E nesse sentido, a automação, ela vem sim para tirar isso, né? Porque a gente dirige de um jeito quando nós estamos bem, nós dirigimos de outra maneira quando estamos atrasados, de outra forma quando nós estamos preocupados. Então, qualquer coisa implica na maneira como eu dirijo. Isso é muito sério, né? Porque enquanto eu estou me deslocando, a minha vida está em velocidade e qualquer preocupação, bem-estar ou mal-estar, vai implicar no fato de eu ficar vivo ou não, é muito sério, né? De eu me machucar ou machucar alguém. Então, a automação é muito bem-vinda. Porém, tem um outro lado, né? Porque a tecnologia vai cada vez fabricar veículos melhores, tecnologias melhores, mas a gente tem que usar tudo isso a nosso favor, não contra. Vou dar um exemplo aqui, Rodrigo, com relação ao GPS. O GPS é ótimo, interessantíssimo. Eu atendendo empresas há 15 anos atrás, menos que isso, há 10 anos atrás, quando eu me mudei aqui para Sorocaba, não tinha ainda o GPS, né? Então, olha que eu para chegar na empresa, né? E cada dia é um lugar diferente. Então, o GPS ajuda muito, mas eu tenho que usar isso a meu favor. De que maneira, por exemplo, né? Usar pelo som e não pelo ficar ali olhando para o GPS o tempo todo, como as pessoas se acostumaram. Em vez de olhar para frente, olha o GPS. Em vez de olhar o retrovisor, olha o GPS. Em vez de olhar, né? Digitando, então, até... nem me fala. E aí a coisa só vai piorando, né? Então, a automação do veículo que vem tirar algumas coisas desses equívocos, né, do ser humano que lida com a máquina, ela é muito bem-vinda. E a gente já percebe que já tem muita coisa, né? Não tem automação total, né? Mas o sensor já existe, sensor de freio, de sonolência, nas empresas é muito comum, a própria telemetria ajuda muito a gente perceber, olha só, justamente mais do que o excesso de velocidade nos veículos, eu faço avaliação sobre as frenagens, quer dizer, muita frenagem. E hoje os carros já fazem muito, né? Temos muitos sensores de frenagem. Antes de aparecer um problema, o carro já freia. Quer dizer, isso só vem a nos ajudar. Quer dizer, se a gente utilizar isso a nosso favor, eu acelero. Nesse caso, eu acelero ou freia, né? Nesse caso, eu acelero. E eu ainda... eu acho que é importante a gente olhar para isso, embora o nosso trabalho seja exatamente... Acho que isso é muito importante, viu, Rodrigo, para nós. Nós lidamos com essa situação mesmo de acidentes de trânsito, né? Mas eu quero ver isso em números baixíssimos, onde não precisem mais de mim isso. Verdade. Essa a minha expectativa, que não precisem mais de mim, porque não ter mais tipo de trabalho. Porque eu, como psicóloga, você também trabalhando no trânsito, nós temos muito o que fazer. Não precisa que as pessoas continuem se machucando, pelo contrário. A minha felicidade vai ser completa quando não precisarem mais de mim. Que é para isso que a gente compartilha, né? E você, Rodrigo, compartilha muito conteúdo, né? Para que as pessoas realmente, né, tenham conhecimento disso que a gente já traz, já trabalha, e, enfim, já vê de um jeito mais especializado. Não que a gente saiba mais que ninguém, não é isso. Mas a ideia é que isso não seja necessário. Então, a automação eu acelero. Tomara que venha cuidar das pessoas. Porque, na verdade, Rodrigo, não querendo me estender aqui, mas já falando, palestrante é fogo, a gente fala muito, né? Mas o que eu sinto, assim, é que as pessoas, a maioria das vezes, estamos num campo minado sem saber que é um campo minado. É assim que eu sinto de motociclistas, de ciclistas, de pessoas que pagam encostamento, sabe? De pessoas que não valorizam a sinalização avisando que ali tem uma curva, sabe? As pessoas se jogam assim sem saber que ali é um campo minado. E aí, de repente... Risco, né? E aí, de repente, a prioridade mudou. Assim, ó, depois de um acidente. Muda instantaneamente. Exatamente. Beleza, então. Próxima questão aqui diz respeito ao recente aumento do limite de pontos de 20 para 40 pontos da CNH. Tu acelera ou freia, Salete? Uau! Quanta coisa, né? Pois é. E aí eu vou te falar, né, que a gente tem essa preocupação justamente de renovar, de perder o direito de dirigir. Isso é tão polêmico, porque assim, quando a gente... É que tem duas questões aí, né, porque sempre quando fala da pontuação, a gente tem essa coisa de renovar a habilitação, né, e renovar também passou por um tempo maior, né, agora vai para 10 anos, não é isso? E eu fico assim questionando, mas...
Seria justamente a minha próxima pergunta. Mas então, se quiser dizer se segura ou freia, fica à vontade. Porque acho que está muito vinculado, essas duas medidas vieram praticamente juntas, né? E eu acho que tem essa questão justamente como, assim, estou pensando aqui uma maneira de deixar isso bem claro. Quando a gente pensa justamente em ampliar esse tempo para renovar, no começo eu fiquei assim, por isso que eu digo que é polêmico, eu fiquei assim, nossa, mas que horror, que não sei o quê, mas depois quando eu parei para pensar, e eu escuto isso das pessoas, das empresas, né, a pessoa vai lá e renova justamente, dali a 10 anos, mas o que ela faz daqui a 4, 5 anos, como até então né? O que ela faz? Ela chega lá, ela recebe alguma orientação? Ela recebe alguma questão, né, sobre... Não, ela só vai lá e paga, praticamente é isso, né, um teste de FIIST é isso, né. Então, eu comecei a olhar para isso de outro jeito, né. Agora, a pontuação, aí é de um outro lado, né, isso que eu estou falando. Ela tem essa outra questão, né, porque aí parece que deixa mais solto ainda. E nesse sentido, Rodrigo, tem tudo a ver, a gente vai linkando as peças aqui, enquanto eu estou conversando com você, eu estou procurando encaixar as peças. Amigos, a gente estava falando agora há pouco que nós conhecemos as regras, todos conhecem as regras. Mas a gente só vai cumprir, e aí que tem a questão, né, de 20 para 40 pontos. A gente só cumpre essas regras se a gente está sendo o quê? Vigiado. Então, pensem comigo, o que você faz quando você vê um radar? Ou um agente de trânsito? Ou uma fiscalização? Então, se você freia, você está trabalhando somente com relação a não ser autuado. E a sua segurança não está sendo contemplada, né? Então, quando, Rodrigo, você me pergunta se eu acelero o freio para isso, tem essa questão. Porque para quem está trabalhando com a segurança, sempre tem esse objetivo de chegar no ponto B em segurança, tanto faz quantos pontos são. Tanto faz. Porque você sempre vai chegar, porque você vai estar trabalhando sempre dentro dos limites, sempre preocupado com a segurança. Se tiver alguém te vigiando, não vai interferir. Agora, para quem se coloca em risco, a multa passa a ser, vamos pensar, que você atingiu facilmente, você atingiu os 40 pontos. Não é mesmo? Para quem exagera na velocidade, para quem, sabe, vira e mexe, tem uma autuação, tem uma multa, facilmente você alcança ali os 40 pontos. Mas ter apreensão da CNH, ser caçado, essas coisas todas, é um ótimo negócio. Frente ao risco que você está correndo. Então, é por isso que eu digo, é um outro olhar que a gente dá para isso, né? Então, a gente tem que pensar sempre em segurança. E nesse sentido, então, eu freio, Rodrigo, só para ser mais pontual. Freio, porque o nosso ápice é justamente acima da questão da pontuação, né? Eu acho que quando tu fala de negócio, isso me remete até mesmo ao próprio processo de formação, né? A gente percebe que não é um processo que está preocupado com a questão da segurança, né? É simplesmente um negócio. Tu vai lá para ter umas aulinhas, paga uma taxas altas, né? Faz um percurso ali que é quase um adestramento, né? Porque ali tu não aprende a dirigir, tu aprende a passar na prova, né? E aí tu pega a tua CNH, né? Tu aprendeu a dirigir? Não, tu aprendeu a dirigir na prática, depois com os anos. A relação social, que é o trânsito, né? Fica faltando, né? E aí, Rodrigo, desculpa te interromper, mas tem muitas pessoas que me seguem, que seguem você também, que trabalham com trânsito, né? Na formação de condutores. E eu vejo, assim, muita gente, assim, muito preocupada com isso, sabe? Eu tenho muitas pessoas que me seguem como instrutores de CFC, de autoescola e tal, e eles são muito preocupados em melhorar isso. Então, muita gente já sente essa inquietude, esse incômodo, né? De não ficar restrito somente aquilo. Isso é muito legal, porque na autoescola, como você está falando, uma das coisas que eu tenho, assim, e eu falo isso nas empresas, as pessoas falam, nossa, é mesmo, mas eu aprendi assim na autoescola. Um exemplo é o retrovisor. O retrovisor vê na parte traseira do carro. Não, você está dentro de uma caixa. O carro é uma caixa metálica motorizada, então você tem que ver quem está fora. Abrir esse retrovisor. Ah, estou vendo a pontinha só da lataria, abre. Não, estou vendo só um pouquinho da maçaneta. Abre, você tem que ver quem está fora. Isso muda todo o jogo. Então, essas coisas que a gente precisa aprimorar mesmo, né, Rodrigo? Tem muito o que se fazer, né? Mas vamos lá. A gente vai ver isso ainda. Beleza, então. Então, vamos seguindo aqui para o nosso último quadro.
que é o quadro que está movimentando lá minha lista do WhatsApp, lá minha lista de Tá discussão. legal, né? O pessoal participando bastante, né? Participando bastante, felizmente. Que é o quadro O Povo Quer Saber, né? Quadro aí onde as pessoas enviam as suas perguntas. E a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui é de um amigo nosso, Eduardo Camargos Couto, lá da Bateu Resolveu, que é um dos apoiadores aqui do nosso programa. Ele pergunta o seguinte, a respeito da questão dos motociclistas, né? Como diminuir os sinistros com moto? Trocar veículo, tipo de veículo, com 3 rodas, né, que já existem no mercado, airbags para motos, ou existe alguma outra solução? O que tu acha sobre isso, Salete? Sempre quando eu penso em trânsito, quanto mais, isso é uma coisa que já tá estruturada, né? E assim, sempre quando a gente pensa em trânsito, a gente pensa que quanto mais a gente individualiza, né, mais a gente segrega, mais risco nós temos, né? Por isso que seria o ideal, seria que a gente não chegasse nesse ponto de estar discutindo essa questão justamente com os motociclistas, que são os mais frágeis, porque estão em velocidade. Temos os pedestres, claro, os ciclistas, mas o motociclista está justamente aí mais exposto em função da velocidade e da fragilidade. Agora, a gente não consegue, eu não consigo deliberar assim para você, Eduardo, essas questões. Hoje nós temos muita coisa na parte de tecnologia, né? Então, nós temos aquele colete que se amplia quando o motociclista cai, né? Enfim, tem várias questões. A moto que não cai mais, né? Como é que é? A moto? A moto que não cai mais, aquela que fica de pé sozinha, assim, né? Então tem muita coisa, tem coisa até que eu não estou conseguindo acompanhar, de tanta coisa que temos, né? Então tem várias opções aí, né, Rodrigo, Eduardo e tal. E aí, de novo, entra naquilo da automação, né? Se a gente usar isso tudo a nosso favor, né? E não contra... E eu penso, Eduardo, e é isso que eu acredito que nós vamos ver ainda, é o nosso Código de Trânsito, que é um dos melhores do mundo, segundo vários especialistas mundiais, de isso ser feito justamente o que diz o nosso código, né? Das pessoas, antes de serem habilitadas, antes de pegar o veículo, elas receberem essa educação lá na base. Lá na base, já tá lá. Independente de pegarem, né, o veículo. Exato. O veículo, receber. Exato. Porque aí, se eu me cuido como pedestre, então várias situações, né? Eu passageiro, eu criança passageiro, eu a pé, eu com a minha bicicleta brincando, eu com a minha bicicleta agora transporte público, eu empinando a pipa, porque são várias situações. E aí, depois que ele, como pedestre, entender os riscos de atravessar, saber onde atravessar até quando não tem faixa de segurança, porque tem diferença, até na maneira onde você trafega na calçada também tem diferença. Então, depois desse conhecimento todo, quando ele vai pegar uma moto, por exemplo, ele tem um outro olhar, né? Ele tem um outro olhar, ele não consegue mais fazer nada, porque primeiro eu tenho que cuidar de mim, para depois agora eu tenho que cuidar de mim e do outro. Então, Eduardo, todas essas tecnologias aí que tem, nossa, tem muita coisa boa, eu não sei te citar, não, com relação a isso, o meu lado mais é comportamento, mas tem muita coisa que já ajuda. Agora, o que pega são os valores, né? Isso para o motociclista é muito sério, né? Os valores que custa essa tecnologia toda, da moto não cair, daquele colete que infla quando ele cai, né? Essa que é a questão toda, né? Porque eu acho... Já não compra cotoveleira, caneleira, né? Porque acha caro. Capacete uma bota. Muitas vezes não se compra. Uma bota, né? Uma jaqueta mais resistente, né? E a viseira, por exemplo, que já está ali. Ele fala, não, eu posso usar levantada porque não dá multa. Então, por mais tecnologia, de novo, a tecnologia se a gente usar a nosso favor, né? Porque pode colocar tudo, mas a gente vai usar isso a favor ou contra? Porque se a viseira que já está ali, eu fico preocupado com a multa, então é a educação. A educação é que vai realmente mudar esse jogo, Eduardo. Eduardo está sempre acompanhando nosso trabalho, né? Um grande abraço para você. Sempre abração, um baita parceiro. Beleza, então, próxima pergunta. Professor Celso, do canal Trânsito Seguro, ele pergunta o seguinte: em que aspectos o trânsito se tornaria menos violento? O que deveria melhorar em termos como órgãos de trânsito, sinalização, ou melhor, fiscalização e condutores? Acho que tu já deu, né, um pouquinho da resposta aí, né? Acho que vale a educação também, né?
Eu penso que sim, viu, Celso? Professor Celso, eu penso que sim. O que muda, eu fico pensando, sabe, Rodrigo, de que, como a gente tem um código que já fala uma série de coisas, né? A gente não vai entrar nesses detalhes hoje. Eu acho que o que falta, eu fico pensando assim, que os gestores de trânsito muitas vezes não sabem como fazer. Porque vamos pensar, até para essa aula de trânsito, né, nas escolas, que é obrigatório, desde a pré-escola até o ensino médio, já é obrigatório, como é o português, matemática, geografia, enfim. Eu fico entendendo de que eles não sabem como capacitar esses professores, né? Porque é isso que vai mudar o jogo. E não é difícil isso, mas é vontade política e mais essa capacitação. Mas eu penso que o caminho é esse, viu, professor Celso? Não tem outro jeito, né? Eu penso nos órgãos, na sinalização, todos esses pontos é a partir da gente olhar isso de uma maneira diferente. Diferente, amigos. E compartilhar isso, né, na área de educação. Veja, eu fiz um trabalho em Volta Redonda, 18 mil pessoas numa empresa. E na observação, eu fiz uma observação assim, de 2 minutos e coloquei isso no treinamento. É uma passarela em frente da empresa e as pessoas atravessavam ali por baixo, correndo riscos. Quando a gente fez essa observação, não deu um vídeo de mais 1 minuto, não chega nisso. Aí nós mostramos para os colaboradores da empresa que além de mais seguro ir na passarela, ganha-se tempo. A gente colocou um reloginho ali e aí fomos mostrando as pessoas, claro, sem identificar ninguém, mas mostrava a pessoa que ia na passarela, chegava antes daquele que ia por baixo tentando, pipipi. Então, além de correr mais riscos, e isso é provado, eu tenho isso nos meus estudos, nas minhas pesquisas. Agora, quem conversa sobre isso? É o órgão de trânsito? São lá, né, a parte de sinalização fala sobre isso, a fiscalização fala sobre isso. Então, é nesse sentido, professor Celso, é na educação. Bom, Celso, como professor, é um apoiador do que a gente está dizendo aqui, né? Não precisa falar mais nada. Sim. O professor Celso que vai estar conosco aqui mês que vem. Então, fiquem espertos aí na nossa agenda. Em breve vai estar prestigiando o nosso canal. E por fim, então, nosso espectador cativo aqui, o Alex Clay Alves Moreira, lá de Itabuna, da Bahia, está sempre aqui de olho aqui no programa, sempre contribuindo com perguntas. Também pergunta algo mais ou menos na mesma linha, né? Quais são os fatores de segurança viária? E nesse sentido, é Alex Clay o nome dele? Alex Clay, É isso? Exatamente. Alex Clay, isso. Então, Alex, eu estava conversando até com o Rodrigo nos bastidores aí, foi aqui, né, que estava conversando já aqui, que são vários países, né, foi aqui mesmo isso. São vários países, né, que a gente tem. E cada situação, justamente, ela é diferenciada de região para região, né? Então, a gente não pode olhar para a segurança viária de um jeito único. Não tem receita de bolo. Não tem receita, não pode. A gente sempre, quando você for fazer um trabalho voltado justamente para a segurança viária, você tem que ver a situação, as condições, mas até onde não tem calçada, o pedestre não precisa ser atropelado. Então, essa que é a questão. Cruzamento, por exemplo, é local de maior risco de acidentes. Cruzamento semaforizado, onde não tem semáforo, e na estrada de terra. É cruzamento? O comportamento tem que ser de entender que aqui não é um local de risco. Então, a segurança viária, ela tem que ter esse nosso olhar, sabe? Do todo, porque é o nosso comportamento que vai interferir diretamente. Mais do que a estrutura, né? Mais do que as vias, como eu estava dizendo. Tu falava dessa questão das diferentes situações, né, de diferentes locais do país. Eu lembrava de uma blitz que eu participei há poucos dias, na área de educação, né? O pessoal da fiscalização abordava, e era uma blitz específica para motociclistas, né? E após essa abordagem, a gente fazia uma abordagem educativa. E em determinado momento eu observei a abordagem de um dos colegas da fiscalização, que abordou um motofretista e começou a cobrar os equipamentos obrigatórios, né? E entre esses equipamentos, a gente bem sabe, ele perguntou do corta-pipa, né? A antena. E eu fiquei pensando, cara, não é uma realidade nossa, que ninguém usa pipa aqui no sul, né? Ainda mais com, né?
é bem raro, é algo Então, que acontece muito esporadicamente aqui, né? Diferente aí do olha, Centro-Oeste, né? E, enfim, outras regiões do país. Então, será é que muito. essa padronização da lei, ela é de todo modo benéfica para os condutores, né? Será que isso não deveria ser um pouco mais regionalizado? Olha, isso é muito profundo, viu, Rodrigo? Quer ver um exemplo assim? Um exemplo, é muita coisa, cara. Eu vou te falar. No meu primeiro livro, né, Os Bem-Intencionados, eu falo de uma coisa que gera uma polêmica, mas eu faço questão de provocar isso nas pessoas. Porque se as questões são muito regionalizadas, né, as situações, as culturas, não tem uma cultura única de trânsito, são várias culturas, né? E se é assim, o nosso olhar não pode ser único, como a gente está dizendo aqui, como você está reforçando, né? Porque um exemplo, olha, bem polêmico. E aí é que está o negócio, amigos. Você já chegou, cada um que está aqui com a gente, já aconteceu de você chegar no seu destino e não se lembrar o que aconteceu no seu trajeto? Quem nunca? Foi uma vez só? Foi quantas vezes, né? Pois bem, e aí que tá, nossa parte para acidente nós já estamos fazendo, independente da questão viária, do tipo de via. Porque eu não lembro nem se eu paguei no cruzamento, se eu freiei no radar ou não, e aí eu passo o resto do dia preocupado se eu vou ser multado, se vai vir multa ou não. Não é? Então, eu tenho que estar tomando decisões o tempo todo, independente de onde eu estou trafegando, se é no sul, se é no Nordeste, se é no Sudeste, porque, amigos, muitas cidades no nosso país têm a cultura das pessoas darem passagem para o pedestre. Veja isso, Alex Clay. Tem essa cultura em muitas cidades do nosso país. Eu estava ali em Campo Novo de Parecis, no Mato Grosso. Semana passada eu estava lá. Fica a 400 quilômetros de Cuiabá. E aí as pessoas pagam assim para as pessoas atravessarem. Agora, pensa alguém que mora em São Paulo, aqui onde eu estou, né? Estou em Sorocaba, próximo do sul de São Paulo. Pensa alguém de São Paulo que chega numa cidade como essa e que chega no seu destino e não lembra o que aconteceu no seu trajeto, ele vai estar num local como esse e vai atropelar alguém em cima da faixa. Porque é isso que vai acontecer. E é isso que acontece o tempo todo. Como o contrário também, aquela pessoa onde todo mundo que está acostumado com situações, na cidade dele todo mundo para dar passagem, ele vai para São Paulo, e coloca o pedestre na rua e o do lado não para. Nós temos muitos acidentes assim. Rodrigo, eu lembro de feições de colaboradores dentro da empresa me contando que deu passagem para o pedestre e viu o pedestre sendo atropelado. E nunca mais, essa pessoa que deu passagem, nunca mais ela foi a mesma pessoa. Porque ela contribuiu, por mais que juridicamente, é por isso que a gente não fala muito de lei, porque juridicamente ela não tem nada a ver com o acidente. Mas ela tirou a pessoa da segurança. Por quê? Porque as culturas são diferentes. Por isso que você não pode chegar no seu destino e não se lembrar o que aconteceu no seu trajeto. Você tem que estar tomando decisões. O maio amarelo. No trânsito, escolha a vida. Mas que escolha nós estamos fazendo? E não vai adiantar ter um órgão de trânsito, não vai adiantar o governo, não vai adiantar. É todos os dias você fazer escolhas sobre estar dando atenção para o que está acontecendo aqui agora. É só isso que vai mudar. É só isso que vai mudar. Da responsabilização, né? Tu falava do estudo da passarela. Eu lembro que uma questão que eu trago muito, e não sei se isso já ocorreu em algum outro local do país. Eu sei que em Porto Alegre, há uns anos atrás, existe uma passarela em frente à rodoviária aqui. E além da passarela, existe uma passagem subterrânea do trem suburbano. Então, existem duas formas da pessoa atravessar com segurança. E uma pessoa, certa feita, se arriscou, né, atravessando entre os carros, e foi atropelado. E veio a óbito. Né? E o juiz que julgou esse caso, ele condenou a família da vítima a pagar os danos do veículo que atropelou. Nossa Senhora. Porque ele entendeu o quê? Se existia duas formas da pessoa atravessar com segurança e ela decidiu se pôr em risco no meio dos carros, ela está tentando se suicidar. Né? Então a família, além de perder a pessoa, o ente querido, né, ainda teve que pagar os danos do veículo que a matou.
Gente, isso eu não sei nem o que falar sobre uma situação dessa, porque aqui, amigos, quem aqui que está com a gente que também não é pedestre? Todos somos. E quem aqui consegue levantar a mão e falar assim, eu só atravesso na faixa? Quando a faixa muitas vezes está aqui a 5, 10 metros de nós. Ou só quando o bonequinho verde tá ligado à luzinha. Então, e aí, às vezes, a faixa não tem nem a questão semafórica ali, né, Rodrigo, que é toda uma estrutura, mas às vezes a faixa está aqui a 5, 10 metros, e quantas vezes a gente não foi lá? Então, aí duas coisas, amigos. Se eu já fiz isso algumas vezes, eu preciso melhorar, eu não posso fazer isso. E segundo, se eu sou condutor, eu só tenho mais privilégio, mas o direito é o mesmo do que aquele pedestre, que está fazendo o mesmo erro, porque o erro que eu critico no outro é o mesmo erro que eu cometo. Isso é muito sério, gente. O carro, agora, porque eu tenho um veículo, eu sou mais privilegiado. Eu posso... Não, se você está num trecho urbano, onde pessoas estão disputando espaço, não importa que o outro erre. É isso que eu levo para as empresas. Essa conscientização, não importa que o outro erre. Porque esse negócio de potencializar o erro do outro e minimizar a minha participação, nossa, eu rasgo isso, jogo fora já nos primeiros momentos da minha conversa. Porque não importa quem provocou o acidente. Você já evitou vários. Culpa, né? Você já evitou vários. Por que esse você não evitou? Apesar do erro do pedestre, tá fazendo alguma coisa que muitas vezes a gente fez. Gente, essa história de certo e errado, não esquece isso. Sempre tenha em mente o seguinte, você consegue evitar, você já evitou vários acidentes. Agora, se você chega no seu destino e não lembra o que aconteceu no seu trajeto, qualquer um que erre, e pagar o dano é o de menos. Por mais que esse juiz dê o ganho para esse condutor, ninguém vai tirar desse condutor um xizinho no peito ali, sabendo que machucou alguém que poderia ter evitado. Isso ninguém merece. Ninguém merece. Bom, Salete, estamos chegando no final aqui do nosso encontro, infelizmente, né? Tenho certeza que passa rápido, né? Entrar a noite adentro aqui conversando. Quero te agradecer novamente o aceite, pelo convite, e deixa para nós aí, para nossa audiência, tuas considerações finais aí. Nossa, Rodrigo, eu que agradeço, viu, aí o convite. Se eu puder deixar um recadinho final, então, amigos, sempre com esse cunho comportamental, já falamos aqui de estrutura, falamos de tecnologia, tudo isso não muda nada, o que tem que mudar é o nosso comportamento. E quando você está dirigindo, a pessoa mais importante da sua vida não é a pessoa que você mais ama, que muitas vezes está dirigindo aqui por hábito, está pensando em uma coisa lá em casa, pensa no compromisso profissional, alguma coisa que aconteceu que você precisa resolver. Quando você está no trânsito, a pessoa mais importante da sua vida é aquela pessoa que você nunca viu antes. É aquele motociclista apressado, aquele pedestre distraído, aquele motorista que está ao celular. Se você não der atenção para ele nesse momento, ele pode passar a ser importante o resto da sua vida. Isso se vida ainda houver depois disso, né? Então, que trocas... Oi? Pode mudar a tua vida completamente. Nossa, e assim, ó, instantaneamente, na hora, aquela prioridade sua vira quinto plano. Então, cuidado com isso, dirigindo aqui, vai conversando sobre o que está acontecendo aqui agora, conversando com você mesmo sobre o que está acontecendo aqui agora. Repense isso, amigos. Foi um grande prazer, é um assunto que não se esgota, né, Rodrigo? Então, fico à sua disposição para próximos convites, um prazer enorme, uma honra participar aqui, tá, do seu trabalho, conhecer aí um pouquinho mais do seu trabalho, trocando essa ideia. Muito obrigada pelo convite, viu? E, amigos, contem comigo no que precisarem, tá? Beleza, eu que agradeço. Então, antes da gente se despedir, então, vamos para o nosso sorteio, né? Isso. O pessoal deve estar ansioso aí, esperando o resultado do sorteio. Então, vamos lá. Tá na tela aí, então, a tela do sorteio. Vamos no card oficial aí, tivemos 21 comentários. Vamos carregar os comentários aí, o pessoal ver, e realizar o sorteio. O vencedor foi Operação Trânsito. Operação Trânsito. Depois te passo o contato aí do vencedor para a gente enviar aí os exemplares aí do livro. Vai estar chegando em breve aí na sua casa. Como prometido, eu havia, né, prometido deixar um combo aí, uma oferta aí para
obtenção dos 2 livros aí. Então, quem tiver interesse, só escanear esse QR Code aí que está na tela, vai ter um super desconto para adquirir essas 2 obras. E para você também que nos prestigiou até o final do programa, quero convidá-los a voltar na semana que vem para assistir a entrevista com a nossa próxima convidada aí, que é Aurinês Schmidt, ela que também é psicóloga aqui de Porto Alegre, é a fundadora do Instituto Ande Bem e vai estar nos prestigiando aí com um pouco do seu conhecimento na segunda que vem, às 16 horas. Certo? Então, Salete, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam hoje também. Então, vejo vocês na semana que vem. Até mais. Um abraço. Um abraço, amigos. Um abraço e segurança pela vida. Obrigada, Rodrigo.